Maurício Tavares discou o número com dedos trêmulos de raiva. R$ 50 haviam sumido da gaveta do seu escritório e apenas uma pessoa além dele tinha acesso àquele ambiente. Dona Neuza, a faxineira que trabalhava em sua casa e empresa há 20 anos, era a única suspeita. Quando o telefone tocou do outro lado, não foi a voz cansada de Neuza que atendeu, mas sim a de Isabela, sua filha de 8 anos. A menina perguntou com inocência por que o pai estava ligando para a casa da vovó Neuza, e aquela frase simples desmoronou um castelo de mentiras, construído durante 2 décadas. Maurício tinha 52 anos e era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Nascido em uma cidade pequena do interior da Bahia, ele havia chegado à capital paulista aos 16 anos, com uma mala de papelão e muita vergonha da própria origem. O pai era filho de Neuza Santos, uma costureira que o criou sozinha depois que o pai desapareceu. Ela trabalhou até arruinar a visão para pagar os estudos do filho brilhante que sonhava em ser engenheiro. Quando Maurício ganhou uma bolsa integral em uma universidade particular de São Paulo, ele viu a chance de recomeçar. Mudou o seu sobrenome de Santos para Tavares, inventou que era órfão e apagou qualquer rastro do passado pobre. Ele conheceu Patrícia, filha de empresários tradicionais da cidade, e construiu uma vida de luxo baseada em mentiras. Neuza havia procurado pelo filho durante anos, acompanhando sua ascensão pelos jornais. Quando finalmente conseguiu encontrá-lo, Maurício a olhou com frieza e ofereceu um emprego como doméstica, com uma condição: ela jamais poderia revelar que era sua mãe. Durante 20 anos, Neuza aceitou essa humilhação apenas para estar perto do filho. Limpava a mansão dele, lavava suas roupas, servia suas refeições, sempre em silêncio, sempre fingindo ser uma estranha. Recebia apenas um salário mínimo por mês. A ligação daquela tarde de quinta-feira mudaria tudo. Isabela estava na casa de Neuza porque a babá havia faltado, e a menina já passava várias tardes por semana com aquela senhora gentil que chamava de vovó em segredo. A criança havia descoberto fotos antigas, documentos esquecidos em gavetas, histórias que não fechavam. Com a perspicácia típica das crianças, Isabela juntou as peças do quebra-cabeça que os adultos tentavam esconder. Ela viu fotos de um menino que era igualzinho ao pai, encontrou cartas nunca enviadas, todas começando com filho querido, percebeu como Neuza sabia exatamente onde ficava cada coisa na casa, sem que ninguém explicasse. Isabela contou alegremente que a vovó Neuza estava ensinando ela a costurar, assim como havia ensinado um menino especial. Falou sobre a foto na mesinha de cabeceira, aquela de um garoto magro que Neuza beijava toda noite. Mencionou as cartas guardadas numa caixa de metal. E então veio a revelação que perfurou o coração de Maurício: os R$ 50 não haviam sido roubados por Neuza. Isabela havia pegado o dinheiro durante uma visita ao escritório do pai para comprar os remédios do coração que a vovó não conseguia pagar. A menina não entendia por que o pai, tão rico, não ajudava aquela senhora bondosa que cuidava dela com tanto carinho. Maurício desligou o telefone e permaneceu imóvel na cadeira de couro do escritório, no 20º andar. A cidade de São Paulo se estendia como um tapete de luzes através das janelas de vidro, mas seus olhos só conseguiam enxergar o próprio reflexo, e tudo o que havia evitado encarar por anos. Durante 2 décadas, manteve distância da mulher que mais o amou, acreditando estar protegendo sua nova vida. Acreditava que o silêncio era uma forma de preservação, quando na verdade era apenas uma barreira entre ele e suas raízes. Neuza, que sempre esteve por perto, recebeu muito menos do que merecia. Com a franqueza pura de uma criança, revelou que Neuza estava doente. O tratamento era caro e ela vinha abrindo mão de refeições para manter o aluguel de um pequeno apartamento, enquanto ele, sem saber, levava uma vida de conforto em uma mansão de R$ 3 milhões. Ele ligou novamente, dessa vez Neuza atendeu. A voz cansada denunciava um dia longo de trabalho. Maurício tentou falar, mas as palavras não vieram. 20 anos de silêncio pesavam demais. Foi ela quem quebrou o silêncio, com a mesma voz que um dia o acalmou em pesadelos e enxugou suas lágrimas de infância. Não havia raiva, apenas um cansaço profundo e um amor que nem o tempo conseguiu apagar. Maurício dirigiu até o bairro simples onde Neuza morava. Seu carro de luxo destoava das ruas estreitas e silenciosas.
Subiu 3 lances de escada em um prédio sem elevador e bateu na porta. Neuza apareceu com os olhos inchados. E ao fundo, Isabela fazia lição de casa sobre uma luz fraca na cozinha. O apartamento era pequeno, mas impecável, e cheio de memórias nas paredes, fotos da infância de Maurício, recortes de jornal com suas conquistas, diplomas emoldurados. Neuza havia guardado cada pedacinho da vida que ele tentará deixar para trás. Os remédios comprados com os 50 reais de Isabela estavam na mesa. Com a inocência de quem só quer entender o mundo, Isabela perguntou por que o pai nunca contou que a dona Neuza era sua avó de verdade. Neuza sorriu com doçura, pediu que a menina fosse brincar no quarto, e então ficou sozinha com o filho na pequena cozinha. Ali, entre panelas antigas e uma mesa de fórmica gasta, Neuza abriu o coração. Contou que Patrícia, esposa de Maurício, sabia da verdade há anos. Havia descoberto documentos, fotos, datas, mas preferiu usar o segredo como forma de controle, mantendo as aparências enquanto vivia sua própria vida paralela em silêncio. Neuza mostrou as cartas que nunca teve coragem de entregar. Uma para cada aniversário, cada Natal, cada vitória lida nos jornais. Em todas, ela o chamava de filho amado. Uma das cartas falava do dia do casamento dele, quando ela limpou a igreja e, sem ser notada, assistiu tudo de longe. Outra, do nascimento de Isabela, quando se disfarçou de funcionária para ver a neta pela primeira vez. Maurício ouviu tudo com os olhos marejados. Chorou como não chorava desde que saiu da Bahia. Chorou pela distância, pelas escolhas e pelo amor que ainda estava ali, intacto. Isabela voltou correndo e abraçou os dois, unindo enfim as 3 gerações que sempre pertenceram uma à outra. Naquela noite, Maurício tomou decisões importantes. Reconheceu legalmente Neuza como sua mãe, providenciou uma pensão vitalícia e cuidados médicos completos. Também ligou para Patrícia e pediu o divórcio. Ela apenas respondeu com um suspiro, como quem já esperava. Nos meses seguintes, Maurício enfrentou a verdade diante do mundo. Alguns o julgaram, outros o admiraram, mas ele descobriu que viver com verdade era muito mais leve do que sustentar mentiras. Neuza foi morar na mansão, não como empregada, mas como a matriarca que sempre foi. Isabela, agora livre, pôde chamá-la de avó em voz alta. A casa ganhou o cheiro de comida baiana aos domingos, risos sinceros e histórias resgatadas. Maurício fundou o Instituto Neuza Santos, voltado a apoiar mães solo que desejam estudar ou empreender. Dividiu publicamente a história da mãe, transformando dor em inspiração. Em uma cerimônia especial, apresentou Neuza como sua mãe, diante de empresários, amigos e imprensa. Ela subiu ao palco com um vestido simples e falou sobre perdão, amor e resistência. Isabela leu um poema sobre as mãos da avó que cheiravam a sabão e carinho, e sobre raízes que, mesmo escondidas, sustentam toda a estrutura. Neuza viveu mais 10 anos cercada de amor. Partiu enquanto dormia, de mãos dadas com o filho e a neta. Seu velório reuniu desde empresários importantes até vizinhos da Bahia, onde tudo começou. Hoje, a antiga mansão abriga a sede do Instituto. No jardim, há uma estátua de Neuza costurando, eternizando o trabalho e o amor que moldaram toda aquela história. Isabela, agora presidente da construtora, passa por ali todos os dias e sussurra: "Obrigada por salvar meu pai", dele mesmo. A história da família Tavares nos lembra que nenhum sucesso vale o preço de renegar quem nos deu tudo, que o perdão cura o que o tempo sozinho não alcança, e que às vezes só o olhar puro de uma criança é capaz de revelar as verdades que os adultos escondem por medo. Acima de tudo, mostra que não importa o quão alto você chegue, se esquecer de onde veio, o tombo pode ser ainda maior. As raízes não são correntes, são asas. São elas que nos ajudam a voar sem perder o caminho de volta.